E agora uma super notícia. Decisão inédita, Brasil! Uma deputada perdeu foro privilegiado e pode ser só a primeira da fila. O quê? Verdade. A Thaisa Oliveira vai explicar. Oi, Madá, boa tarde a você e a todos. Pois é, uma deputada distrital. É uma deputada, né, que atua aqui no Distrito Federal, na Câmara Legislativa, que funciona aqui no Distrito Federal, né, num misto ali de Assembleia Legislativa do Estado, também um misto de Câmara dos Vereadores, né? E essa deputada distrital tinha, enfim, ela é suspeita, né, de cometer um crime antes do mandato dela. Ela é suspeita de comprar diplomas falsos, né, diplomas que dariam a ela títulos que ela não tem. E aí, por causa daquela decisão do Supremo Tribunal Federal que restringiu o foro privilegiado de deputados federais e senadores, o Ministério Público daqui pediu ao Tribunal de Justiça que ela também perdesse o foro. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, a gente lembra, no começo do mês, entendeu que agora o foro privilegiado, tanto dos deputados federais quanto dos senadores, só vale para crimes que eles tenham cometido durante o mandato e que tenham relação com o cargo. Tudo que for fora disso deve ser remetido a outras instâncias inferiores. Foi justamente esse o pedido do Ministério Público e foi o pedido, então, aceito de forma unânime pelos desembargadores do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. Essa decisão só vale para o caso dessa deputada distrital, a deputada Thelma Rufino, do PROS aqui do DF, mas abre margem para que outros casos também sejam remetidos a instâncias inferiores. Inclusive, o Ministério Público daqui diz que já está analisando quais são esses casos, já identificou alguns e pediu para que o Tribunal de Justiça também, né, perdesse o foro, fizesse com que ela perdesse o foro em um outro processo, em que ela é suspeita ali, né, de crimes envolvendo grilagem de terras. Além disso, o Ministério Público também pediu ali, né, o declínio de foro de um outro deputado distrital que teria cometido crimes contra a honra antes de assumir o mandato. Isso, então, estabelecendo um princípio da simetria, né, o que vale no Supremo Tribunal Federal em relação a deputados federais e senadores pode ser aplicado em outras instâncias, né, nas esferas estaduais. Foi mais ou menos assim também que entendeu um ministro do Superior Tribunal de Justiça na semana passada, que mandou para a instância inferior um processo envolvendo o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, por esse mesmo processo da simetria. E o Superior Tribunal de Justiça julga agora julga um caso em relação ao Tribunal de Contas aqui do DF, a um conselheiro de do Tribunal de Contas aqui do DF, e aí esse caso também foi discutido em relação à prerrogativa do foro. Então, o Superior Tribunal de Justiça está tentando entender se a decisão do Supremo também vai valer para os casos que são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, que envolvem governadores, desembargadores e membros desses tribunais de contas dos estados. Essa é só uma das frentes de combate, de restrição ao foro privilegiado. A gente lembra daquela proposta, né, que está tramitando na Câmara dos Deputados em relação à chamada PEC do foro, né, em relação à restrição do foro de uma forma muito mais abrangente, e um promotor do Ministério Público de São Paulo resolveu criar um abaixo-assinado justamente para pressionar esses deputados, o promotor Roberto Levianu, que é presidente do Instituto Não Aceito a Corrupção. Ele começou essa coleta de assinaturas justamente para mostrar para os deputados que, segundo ele, a maioria da população quer sim o foro privilegiado e que, enfim, eles não podem se acovardar na visão dele. A gente separou um trechinho da fala dele. Muitas dessas autoridades não são alcançadas por essa decisão do Supremo. Exemplo, prefeitos e governadores, para citar dois exemplos. Mas não só eles. O Supremo não foi imaginado para colher provas. Quando você exige do Supremo a colheita de provas, ele não faz bem uma coisa e nem outra. Então eu, sinceramente, prefiro que haja um exame dos temas da corrupção por magistrados e membros do Ministério Público escolhidos por critério meritocrático do concurso do que uma escolha feita politicamente.
A gente lembra, como o Olavo falou, a gente está sob essa intervenção federal no Rio de Janeiro, por isso o Congresso não pode aprovar, promulgar essas propostas de emenda à Constituição, como a do foro privilegiado, e há essa discussão entre os congressistas se os debates, né, envolvendo PECs como a do foro privilegiado devem continuar, ainda que a gente esteja sob essa intervenção federal no Rio de Janeiro. Então, assim, embora tenha essa iniciativa no Congresso, a gente sabe que pelo menos esse ano esse tema não deve avançar muito, tanto por esse impasse quanto por essa impossibilidade de promulgação em relação à PEC. Agora, essa decisão aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Madá, como você falou, ela é mesmo inédita. O Ministério Público, então, disse que vai pedir que outros casos também caiam, né, para as instâncias inferiores. E aí agora essa deputada distrital, que antes ia ser julgada por um conselho especial do Tribunal de Justiça aqui do DF, agora vai ser julgada pela 8ª Vara Comum, então pela Justiça Comum. Bom, vocês que estão aí curiosos para saber quem é a fila que pode seguir a deputada rumo à Justiça Comum, a Thaisa já fez a reportagem todinha, daqui a pouquinho você sobe para o blog, né, Thaisa? É isso, daqui a pouquinho tá lá com todos os detalhes. Isso, até amanhã, um beijo. Um beijo.